Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. No vídeo de hoje, a gente vai abrir uma série falando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, as lições da revista da CPAD. No próximo domingo, dia 30 de abril, a gente vai estudar o tema da lição é Motim em Família. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa lição da CPAD. Claro que a gente vai compartilhar e certamente eu vou falar algumas coisas aqui que se de repente você não concordar ou tiver uma outra opinião, você vai ter todo o direito de colocar aí no comentário, expressar a sua opinião. Lembrando que essa é uma maneira da gente só compartilhar um pouco da lição, né? Não quer dizer o que a gente está falando é o que é o certo, é o correto, enfim. Ninguém aqui é o dono da verdade. Então a gente vai compartilhar de uma maneira bem rápida. Vou fazer uma primeira parte e tentar bater um papo, na verdade, né, sobre a lição. Porque afinal de contas, você vai para a escola dominical no domingo e vai estudar um pouco mais lá com o seu professor da escola bíblica. Então vamos lá. O tema da lição é motim em família. Diz assim o textuário da lição, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E aí, a verdade prática fala assim: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Lembrando que todo esse trimestre, as revistas da CPAD, ela vai estar falando sobre o relacionamento em família. Então a gente já viu algumas coisas, claro que essa é a primeira gravação que eu estou fazendo aqui. Então, em lições passadas, a gente teve outros exemplos, né, de atitudes dentro da família. E nessa, mais especificamente, a gente vai falar sobre esse tipo de motim, que foi, na verdade, um levante, né, que aconteceu e trouxe alguns problemas realmente no meio daquela família ali. E aí o comentarista coloca, na verdade, prática, ele coloca que das murmurações derivam as contendas, ou seja, começa com uma murmuração e aí, conforme isso vai crescendo, vai criar uma contenda, uma dissensão, uma briga, enfim, uma briga generalizada. Então a gente precisa aprender a já começar a evitar, não é, um tipo de murmuração, e a gente vai ver o que foi, com qual família que aconteceu esse motim aqui em família que o comentarista está falando. Então, indo para a nossa introdução, a introdução diz o seguinte, ó: nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Então a gente já especifica aonde que aconteceu isso. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. E com as murmurações e as contendas na família, elas contribuem com a desarmonia familiar. E ainda diz assim: por isso aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Então, simplificando, o motim, esse levante aconteceu entre irmãos. Não é novidade para nós, a Bíblia tem vários outros exemplos de irmãos que se levantaram contra um outro irmão, né? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas se você for pesquisar um pouquinho, você vai entender que, vou dar só um exemplo aqui. Quem foi que se levantou contra José? Os irmãos dele, né? Quem foi que se levantou contra Abel? O irmão dele, Caim, que acabou matando ele. Enfim, só alguns exemplos aí dessa questão do levante, desse motim entre família, entre irmãos. O ponto 1 diz o seguinte: a influência negativa da murmuração.
E aí tem subtópicos que diz, o primeiro subtópico, assim nasce um motim. O número 2 é a primeira queixa. O número 3 é a segunda queixa. E o número 4 é a terceira queixa. A gente vai ver aqui. Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que a gente vê lá em Números 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Então, nesse ponto aqui, eu só quero dizer uma coisa. O comentarista colocou, são atos explícitos de desobediência. O motim é um levante, uma rebelião, algo desse tipo, bem forte, que pode realmente causar um desajuste naquele grupo social. Essa é a realidade. Então, ele colocou aqui, ó, ou há uma reação negativa contra as regras. Eu quero dizer aqui para você, meu irmão, que eu entendo e acredito que a murmuração, sem causa, a murmuração, ela não é própria de quem quer ter harmonia num grupo social. Porque, normalmente, quem murmura, essa pessoa que murmura, ela fala escondida, ela fala pelas costas, entendeu? Agora, muitas pessoas têm a sua opinião em relação a uma decisão de uma liderança, liderança essa, seja ela qual for. Quando você tem vamos dizer assim, uma decisão contrária, você acha, se você tem uma decisão, não, você tem uma opinião contrária em relação a uma decisão da sua liderança, se você abertamente chega para o teu líder, ou no meio da reunião mesmo, seja lá onde for isso daí, e você fala com ele, você chega para ele e diz, eu não concordo com isso, acho que deveria ser assim, assado, enfim, você está colocando a sua opinião, você está expondo a sua opinião. Isso eu não entendo como murmuração, tá? Quando você tem uma decisão, uma opinião contrária à daquele seu líder em determinada decisão ali. Você tem uma opinião contrária. Ainda que tenha todo um grupo, tá? A gente precisa entender isso, porque em alguns lugares as pessoas confundem. As pessoas confundem, infelizmente. Por quê? Porque ele está naquele grupo, ela pensa que o que aquele líder falou, pronto, tem que ser pura e simplesmente o que ele falou. Nem sempre deve ser assim. Você precisa ter a sua opinião. E a sua opinião, nem sempre em relação a determinada decisão, ela vai ser igual. Então, se você fizer isso abertamente, na minha opinião, isso não é murmuração. Agora, se você não falar nada e começar a só disseminar isso contra essa coisa toda, aí você está fazendo um levante, você está causando um motim, entendeu? Apesar de que tem alguns líderes que não gostam de ser contrariado. Não é só na igreja, não. Em várias outras áreas não gostam de ser contrariado. Aí, a primeira queixa que aconteceu foi o seguinte, Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio, e por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Na verdade, o povo começou a se queixar, tá? Porque eles estavam tendo saudades do Egito. Deus libertou o povo, tirou eles da escravidão, mas apesar deles viverem lá na escravidão, eles tinham o alimento com uma certa facilidade. Eles estavam, nesse aspecto aí de alimentação, eles se achavam confortáveis, não é?
não precisavam ficar, vamos dizer assim, correndo atrás de alimento. Eles tinham esse alimento, mas eles eram escravos. E a primeira queixa foi chegar para Moisés e dizer: pô, você tirou a gente de lá e agora trouxe a gente aqui para esse deserto para a gente morrer. E eles, infelizmente, esqueceram do que Deus já havia feito por eles há um tempo atrás. Mas mesmo assim, Deus ainda atendeu por misericórdia, socorreu o povo, providenciou alimento, mas houve a primeira queixa aqui, porque quando eles estiveram diante da primeira dificuldade, eles já queriam voltar. E quantos de nós, diante da primeira dificuldade, a gente já quer desistir? E muitas das vezes fica se queixando, fica murmurando e perde a bênção. O ponto 3 diz assim, a segunda queixa: após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos lá do Egito. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Mais uma vez, aqui, as murmurações, o comentarista colocou, a murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Olha que terrível isso, né? Infelizmente, a segunda queixa deles é que houve alguns episódios ali, né? Deus, no meio do deserto, providenciou o alimento, mandando o maná e as cordonizes. Irmãos, caiu de forma milagrosa do céu pão para alimentar aquele povo. Deus enviou as cordonizes, a carne. Só que Deus determinou para eles, olha aqui, eu vou provar para vocês que eu providencio no tempo certo e na medida certa para vocês o alimento, o socorro, o que quer que seja. Deus promete e cumpre. Mas nós, muitas das vezes, por queremos se apressar ou achar que Deus está demorando, tá? A gente ou murmura, começa a se queixar, colocar defeito, né, nas coisas. E teve gente que, por não acreditar na providência de Deus, quando caía o maná, eles tinham uma porção diária que era para eles pegarem. Muitos acumulavam aquilo. E para o outro dia, aquilo dali que ele pegou no dia anterior já não serviria. Deus tinha dito que a cada dia daria o socorro, o sustento. Quantos de nós, muitas das vezes, infelizmente, esquecemos desse prazer de Deus em prover para o seu povo na medida certa, no tempo certo. E aí a gente vai se queixar, vai murmurar. Se murmurar, a murmuração afasta a bênção de Deus. Infelizmente, muitas pessoas esquecem dos grandes feitos que Deus já fez na vida dela, da família, de quem está próximo, enfim, e começa a murmurar achando que Deus mudou e que não tem condições de socorrer essa pessoa como socorreu em outras épocas. Então eles começaram a murmurar, eles começaram a esquecer. Mas a Bíblia, ela vai lembrar para nós, o salmista, ele disse assim, para a gente terminar esse tópico, ele falou assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma. Minha alma, bendiga, alegre-se, porque o Senhor, ele providencia. A gente não pode esquecer disso. A Bíblia ainda tem outra orientação, quer dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança no Deus que é provedor de todas as coisas. O ponto 4 diz assim, a terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão
não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Caim, filho de Noé. Teve muita resistência de aceitação. Primeira questão, né? Eles não concordavam que Moisés tenha se casado com essa mulher. E aí, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Era considerado. Enfim, porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. O motivo real aqui, tá, dessa terceira queixa aqui, na verdade, não foi porque Moisés, na realidade, casou com uma mulher lá da tribo lá, da Cuxita, né? Não foi por causa disso. Isso foi um álibi, tá? Foi só uma estratégia para eles entrarem com realmente o real motivo que eles estavam se levantando contra Moisés. Eles tinham inveja. Por quê? Eles eram... Como que surge esse sentimento, né? Na outra parte da lição a gente vai falar sobre isso. Mais uma vez, a gente vai falar sobre isso. Mais uma vez. Infelizmente, a inveja está aí. Eles achavam que por serem mais velhos, ou que por Moisés ser mais novo, ele não deveria ter o protagonismo, ser o líder. Mas, para a gente terminar aqui esse ponto, não foi Moisés que escolheu ser o líder do povo ali. Foi Deus que milagrosamente salvou ele quando menor, quando criança, cuidou dele durante a sua adolescência, a sua juventude, cuidou e orientou ele quando ele cometeu erro, tirou ele do determinado local e ele aceitou isso. E então Deus colocou ele naquela posição de liderança. Ele tinha um chamado, não foi porque ele quis pura e simplesmente, não, eu quero ser o líder, não, ele tinha um chamado. Infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas confundem, né? Ela acha que ela é que tem que ter o protagonismo, independente de quem esteja envolvido no processo. Ela que deveria estar. Inveja. Isso é demoníaco e traz grandes problemas no meio da família, no meio dos relacionamentos, no meio da igreja, no meio dos negócios, enfim. É como se fosse uma doença, um câncer que vai corroendo, né, até levar ao cabo da vida. Então, essa é a nossa primeira parte, espero que você tenha entendido. Se você gostou, se tiver alguma outra opinião, coloca aí nos comentários para outras pessoas serem abençoadas também, em nome de Jesus, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.